Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de uma carteira que está com uma rentabilidade equivalente a 33% ao ano. Essa é uma carteira aberta que foi feita aí com base em diversas entrevistas que eu assisti do mega investidor Ray Dalio e me inspirei nele para montar uma carteira cuja base teórica aí é a grande diversificação entre ativos pouco correlacionados entre si. Isso faz com que a carteira tenha um comportamento anticíclico, que ela se comporte bem em diversos cenários. E até agora ela deu uma bela rentabilidade. O primeiro investimento que a gente fez, vou mostrar aqui. A gente fez um investimento único em 19 de 10 de 2023, investimos aí R$10.036, tá? E tem uma rentabilidade de 13% até a data de hoje, gravação desse vídeo, dia 25 de 3 de 2024. Como se passaram 107 dias úteis, se eu calcular a taxa equivalente ao ano, vai dar uma rentabilidade de 33,4% nesse período. Então esse vídeo de hoje é um pouco mais comprido porque eu vou mostrar toda a estratégia por trás e vou mostrar todos os movimentos que foram feitos desde o início do primeiro investimento lá de R$10.000 nessa data aí em outubro, tá? Eu já ia esquecendo de falar que outra característica importantíssima dessa carteira é que ela é super fácil de ser replicada. A gente tem poucos ETFs que são veículos financeiros que dão uma capacidade de diversificação absurda. Então você com pouco investimento você consegue investir em vários ativos financeiros. Por exemplo, o IVVB11, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ele, você investindo somente nele, você investe em 500 empresas americanas. Tem também o NSDV, que são empresas boas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. E, enfim, diversos ETFs, a gente já vai ver a carteira em detalhes. Mas o importante é você saber que é uma carteira fácil de ser replicada. Você precisa somente comprar alguns ETFs que você compra em qualquer corretora, como se estivesse comprando ações ou fundos de investimento imobiliário. Então, só para relembrar aqui quem assistiu os primeiros episódios ou para quem não assistiu os primeiros episódios, para a gente passar rápido aqui sobre a motivação dessa carteira. Então é basicamente o seguinte: eu tenho 4 cenários possíveis, que movimentam as principais variáveis macroeconômicas que afetam os investimentos. Então tem um cenário de inflação alta, cenário de juros altos, cenário de juros baixos e um cenário de dólar em alta. E eu quero uma carteira que desempenhe relativamente bem nesses 4 cenários possíveis, tá? Para isso, gente, eu montei uma carteira que inicialmente, tá, até a última edição aqui, a gente estava com esses pesos que estão aqui. Então tinha 10% em moedas, 40% em caixa, 25% em ações e 25% em inflação. Recentemente eu fiz uma mudança estratégica aqui, mudando pequenos percentuais em termos de alocação estratégica, mudando, por exemplo, as moedas, mudando a alocação de 10% para 15%, o caixa, ou equivalente de caixa no caso, de 40% para 35%, as ações diminuindo um pouco o peso das ações de 25% para 20% e a inflação, ativos atrelados à inflação, aumentando esse percentual de 25% para 30%. Por que isso? Porque, na minha opinião, o cenário atual, com uma economia americana mais forte, com uma taxa de juros um pouco mais elevada por mais tempo, pode fazer com que o dólar se fortaleça e talvez a inflação também continue aumentando, até porque a gente tem um governo aqui internamente, que é um governo que a gente sabe que é gastador, muito frouxo no fiscal, e isso acaba favorecendo uma inflação mais alta. Mas só lembrando aqui, gente, que essas mudanças estratégicas têm que ser pequenas mesmo. A gente não pode fazer nenhum movimento brusco, porque o objetivo dessa carteira é justamente se sair bem em qualquer cenário. Mesmo que eu acredite que o cenário mais provável é de uma inflação um pouco mais alta do que antes imaginado, eu não posso mudar radicalmente para ativos somente indexados à inflação, porque eu posso estar errado, tá? Então, a gente tenta manter uma carteira aqui equilibrada. Agora vamos dar uma olhada na composição da carteira, como que ela está. E aqui está a nossa carteira, eu coloquei ela no Excel primeiro, tá? E vocês podem ver que só tem
ETFs na composição dessa carteira e tem um fundo de investimento que é um fundo de renda fixa que ele serve como uma reserva estratégica aqui para a gente fazer algum movimento caso tenha alguma oportunidade muito grande de mercado. Lembrando que a reserva estratégica é diferente da reserva de emergência, tá? Então, se você quiser ter uma reserva de emergência, ela ficaria separada dessa carteira aqui. Essa carteira aqui é uma carteira somente de investimento e toda a reserva que eu tenho aqui, o que eu chamo de equivalente de caixa, estão ali com uma motivação estratégica, tá? Esperando uma possível alocação num caso aí de um cenário muito favorável para algum ativo específico. Então, enfim, se acontecer algum evento que cause muito estresse no mercado e as ações caiam muito, né, que a gente já está num nível muito alto de preço das ações, principalmente dos Estados Unidos, que vem batendo recorde atrás de recorde. Se acontecer alguma coisa que estresse demais os mercados e os preços desses ativos caírem, a gente tem uma reserva estratégica ali que pode ser usada para aumentar a alocação e alavancar o nosso potencial de ganho quando a economia se recuperar. Então vamos lá, olha, nesse primeiro grupo aqui, tá, que está com peso de 13,7%, eu tenho o que eu chamo de moedas, tá? Moedas aqui são o que? O que eu considero como moeda, né? O Bitcoin, que é a moeda digital, e o ouro, tá? São as principais moedas aí que não são controladas pelos governos, porque as moedas que são controladas pelos governos, o dólar, por exemplo, ele tem esse problema de o governo poder emitir bastante moeda para se financiar. Então o governo americano está tendo déficit atrás de déficit e acaba se financiando, imprimindo moeda. O governo brasileiro faz a mesma coisa e praticamente todos os bancos centrais ao redor do mundo fazem a mesma coisa. Então a gente tenta ter aqui moedas que não sofrem essa influência de bancos centrais, tá? Então eu coloquei aqui o Bitcoin e o Gold. Que vocês podem ver esse buraco que está aqui, era o Hash 11, é um outro ETF que eu tinha aqui também e eu acabei vendendo para realizar lucro. Ele subiu praticamente 100% e eu vendi para reequilibrar a carteira. Então aqui nessa estratégia de moeda a gente tem dois ETFs, o BIF 11 que investe em Bitcoin e o Gold 11 que investe diretamente em ouro. Nesse segundo grupo aqui, que está em cinza, né, que tem 18,8% da carteira, eu tenho mais dois ETFs. Um deles é o NSDV11, é o ETF do Nubank, igual ao NDIV, tem muita gente que conhece o NDIV, que é um ETF que paga dividendos. Esse é o NSDIV, esse S é de 100 dividendos. Significa o quê? Que ele pega os dividendos e reinveste nos próprios ativos da carteira. Como o objetivo dessa carteira aqui é ter uma carteira que a gente não precisa se preocupar com ela, o ideal é que você realmente tenha esse reinvestimento automático para eu não precisar ficar me preocupando em que dia que o fundo vai pagar dividendo ou não e depois pegar e ver aonde que eu vou investir esse dinheiro. Então esse fundo aqui ele já faz esse serviço para mim. Assim que as ações dentro do fundo pagam dividendos, ele pega e recompra ações do próprio fundo. Já o IVVB11, já falei aqui para vocês, é um fundo, um ETF também, que investe em ações americanas nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então tem Apple, Coca-Cola, Disney, tudo que você possa imaginar tem aqui dentro. Esse segundo grupo aqui, olha gente, que tem um ativo novo aqui na carteira, que é o XFIX11. Esse ETF, gente, eu não conhecia, por isso que eu não tinha ele antes. É um ETF que eu achei muito interessante, que ele é um ETF que investe nos fundos de investimento imobiliário que fazem parte do IFIX. IFIX é o principal índice de fundos de investimento imobiliário, é como se fosse o Ibovespa das ações. E é bem interessante que através de um único ativo você consegue investir em vários fundos de investimento imobiliário. E tem aquela vantagem também dele reaplicar os dividendos. Qual que é a desvantagem dele? É que ele não pega o benefício tributário que os dividendos têm, que são isentos de imposto de renda. Aqui no caso, como esses dividendos são reinvestidos, você acaba não recebendo ele, não tendo esse benefício fiscal. Mas não deixa de ser um fundo bem interessante, principalmente se a gente pensar
que a taxa Selic vai continuar caindo. A hora que chegar ali perto de 8%, pessoal, provavelmente quem está investindo em renda fixa, provavelmente vai começar a olhar para os fundos de investimento imobiliário que estão pagando aí nessa faixa de 8, 9% de rendimento ao ano, isento de imposto de renda, vai começar a comprar cota desses fundos, o preço vai subir e o XFIX 11 vai subir também. E ele sempre sobe porque ele reinveste todos os dividendos, né? Então a cota dele normalmente já sobe somente por conta desse reinvestimento dos dividendos. Enfim, eu acho que vai trazer bons resultados aí para a carteira, tá? E o B5P211, já fiz vídeo aqui para vocês no canal, é um ETF interessantíssimo que investe em títulos do Tesouro Direto. Tem uma vantagem que no vencimento você não precisa pagar imposto, porque ele vai reinvestindo em novos vencimentos, e é um título que investe em títulos IPCA+, com vencimentos de curto prazo. Então tem uma baixa variabilidade, está comparado, por exemplo, com o IMAB 11, que é um outro ETF que também investe em títulos do Tesouro Direto, só que no caso do IMAB 11, ele tem uma variabilidade muito maior porque ele investe em títulos de mais longo prazo, com vencimento mais longo. Já o B5P211, ele investe em fundos do Tesouro IPCA+, com vencimentos curtos, então paga uma rentabilidade boa. Hoje em dia, a maioria dos títulos do Tesouro Direto está pagando em torno de IPCA mais 5,5%. Tem um credor excelente, que é o Tesouro, né? Ele, no pior dos cenários aí macroeconômicos, ele vai imprimir moeda e você vai ganhar na inflação. E o nosso quarto grupo de ativos é esse grupo aqui que eu chamei de caixa, ou equivalentes de caixa, na verdade, que hoje está com 39% da alocação, e eu pretendo diminuir gradualmente isso aqui para em torno de 35% do total da carteira, tá? Então, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem um fundo de renda fixa do Inter com liquidez diária, tá? Que hoje a gente aplicou, no total a gente aplicou R$ 2.600, hoje está com R$ 2.700. A gente tem um dinheiro, pouca coisa, em caixa em dólar, e a gente tem esse valor aqui de R$ 1.676, que é o equivalente em reais do que foi investido nesse ETF americano de títulos do governo americano de curto prazo, que hoje estão pagando aí na faixa de 5% ao ano. Então o que aconteceu aqui? Eu investi nesse fundo equivalente a $335 e eu não consigo recomprar mais cota porque, como foi um volume pequeno, ele paga rendimentos regularmente, tá? Só que esse rendimento ele vai ficando em caixa aqui, ó. Ele estava zerado essa caixa, esses $6 aqui foi praticamente tudo de rendimento desse fundo aqui, tá? Só que eu não consigo comprar cotas porque eu preciso acumular, se eu não me engano, pelo menos $10 para poder comprar uma cota do SHV, que é o lote mínimo aí que o Inter permite que a gente faça compra. Então agora vamos falar rapidinho aqui da rentabilidade, né? Quais foram as maiores rentabilidades que contribuíram aqui para essa rentabilidade de 13% nesse período. A principal delas foi do BIF11, né, do Bitcoin, 123%. O Hash 11, como eu falei para vocês, também deu uma boa rentabilidade. Eu já realizei um lucro de aproximadamente 100%, tá? O Gold 11, desculpa, em segundo lugar, o IVVB11 com 20,4% de rentabilidade. Em terceiro lugar, o NSDV11 de ações brasileiras boas pagadoras de dividendo deu 12,5%. O Gold 11 deu 8,6%. Depois veio o B5P211, né, o ETF de título IPCA+, e na rabeira aqui com a pior rentabilidade ficou o fundo de renda fixa do Inter, mas como eu falei para vocês, isso aqui pode servir como uma reserva estratégica. Ele vai pagando pouco, só que em um evento extremo em que a rentabilidade de outros ativos caiam demais, eu posso pegar esse dinheiro que está aqui, que tem liquidez em D0, posso usar ele para comprar outros ativos. Então vamos dar uma outra olhada aqui, né, pelas estratégias, como é que ficaram os meus ativos distribuídos. Então, na estratégia de moeda, eu fiquei com 43% de Bitcoin e 57% de ouro. Na minha estratégia de ações, eu fiquei com 32% de ações nacionais e 68% de ações estrangeiras. Na minha estratégia de caixa, eu tenho 38% investido no Tesouro Americano e 62% no fundo DI aqui no Brasil. Na minha estratégia de inflação,
eu tenho 16% de fundos imobiliários e 84% de ETF de IPCA+, de títulos do governo. E outra coisa que eu sempre falo para vocês que é importante manter ativos dolarizados, e aqui a nossa carteira está com um total de 41% de ativos denominados em dólar, tá? Ou seja, se o dólar subir, a gente ganha rentabilidade aqui em 41% da nossa carteira. Quais são esses ativos? BIF11, né, que investe em Bitcoin, o Gold11, que investe em ouro, SHV, que investe em títulos do Tesouro Americano, e IVVB11, que investe em ações americanas. Agora eu vou trazer aqui o extrato, tá, gente, da carteira para vocês verem que realmente só foi investido aproximadamente R$10.036. Então, olha só, a primeira transferência de R$10.000 foi feita aí em 4 de outubro, mas os investimentos só começaram a serem feitos aqui em 18/10, tá vendo? Aqui não aparece nenhum detalhe importante, mas enfim, liquidação de B3, envio de câmbio, tá? Quando foi comprado lá o SHV, R$1.719, IOF, foi pago aqui, débitos, aqui compras de ativos, tá? Débitos aqui, gente, eu fiz uma aplicação de R$460, por conta desse débito aqui a conta ia ficar negativa. Eu acho o sistema aqui do Inter bem confuso, mas enfim, por isso que eu fiz esse Pix aqui de 460, só para não ficar negativo. Depois veio um resgate e eu devolvi o dinheiro aqui, olha, os 460 que eu tinha enviado, eu devolvi 459 no dia seguinte, né? Dia 23, foi segunda-feira, dia 26, ficou 3 dias úteis ali somente para cobrir esse rombo aqui. Então, botei 460 a mais, mas devolvi logo em seguida. 459,39 centavos, tá? Que mais? Depois esse Pix aqui de R$36. Então, por isso que eu coloquei lá, como se foi investido R$10.036, porque esses 460 aqui foi só essa confusãozinha e depois eu devolvi, tá, gente? A gente é humano, eu não sou nenhum garoto, não estou acostumado com essa interface do Banco Inter ainda, eu acho bem confuso, aliás, viu? Não quero fazer propaganda de nenhum banco aqui, nem pró nem contra, mas eu não tive uma experiência muito fácil com o Inter. Mas enfim, os demais eventos aqui, olha, foram somente operações aí de compra e venda. Essas operações aqui a gente tratou no episódio 2, tá? E mais para frente aqui, olha, só essas últimas operações aqui de março que estão refletindo essas novidades que eu falei. A venda do Hashdex, que se eu não me engano são esses R$512 aqui, tá? E o demais foram aplicações aí, mas olha, não teve nenhuma retirada, nenhum Pix, nem entrada, nem saída. Foi só movimentação de operações de investimento. Então, olha, agora clicando aqui na aba Investimentos, né, do Banco Inter, aparece aqui o meu saldo, R$11.376,04, sendo que desse valor, 9.672 investido no Brasil, tudo ETF, né, como vocês viram, só um fundo DI, e $341 investido nos Estados Unidos. Aqui aparece, ó, disponível para resgate, que é o valor do fundo DI. Aqui é a evolução da minha carteira em reais, não aparece, infelizmente aqui não aparece a evolução da carteira em dólares junto, mas em reais eu investi R$8.400 e hoje estou aí com quase R$9.700. Aqui aparece o fundo, aqui aparece como se todo o restante do dinheiro fosse renda variável, embora eu pessoalmente não considere, porque tenho ali ETFs que investem em renda fixa. E aqui aparece a minha renda variável internacional. Se eu clicar aqui, olha, mostrar produtos, ele não me mostra, tá? O Banco Inter, como eu falei, não é muito fácil aqui. Ele não vai me mostrar os produtos, eu tenho que clicar aqui para abrir um home broker. Vamos ver se abre aqui. Não dá para vocês verem aqui, peraí. Bom, vamos tentar mostrar aqui, gente, porque o troço é complicado. Então, o que eu tenho aqui, minha conta, custódia, né? Ativos em custódia, Bovespa. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Muito ruim isso aqui, né? É isso aí, pessoal. Vocês viram a confusão que eu faço aqui com essa interface do Banco Inter. Não é amigável, não fica bonitinho no computador, pelo menos, né? No celular
é mais fácil de visualizar. Se vocês puderem me dar uma dica para ajudar a melhorar a visualização, eu agradeço, tá? Vou deixar o primeiro episódio aqui para vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, dá um like, se inscreve aí para dar uma força para o nosso canal continuar crescendo, eu poder continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.